Me conta uma coisa. De onde você está ouvindo essa história? Escreve sua cidade aqui nos comentários. E se você gosta de histórias que parecem coincidência, mas talvez sejam destino, já se inscreve no canal para não perder as próximas. E agora preste bem atenção no que vou contar. Eu já devia ter deixado aquele homem morrer. Não porque sou cruel. Nunca fui. Mas porque naquele momento, parada na margem barrenta do Rio Preto, com a chuva batendo na minha cabeça e a correnteza rugindo como um bicho com fome, eu sabia no fundo do estômago, com aquela certeza que só vem depois que a vida já te quebrou uma vez, que entrar naquela água era uma decisão que podia não ter volta. E entrei assim mesmo. Tinha sido uma tarde de temporal pesado, desses que o Maranhão fabrica no meio do ano com uma eficiência assustadora. O céu fechou rápido demais, como sempre acontece por aqui. Você olha para o horizonte e o sol ainda está alto, dourado, preguiçoso. Vira de costas para pegar uma enxada, e quando olha de novo, o céu já é uma parede preta se movendo em direção a você. Não dá tempo de correr. Não dá tempo de fechar as janelas direito. A chuva simplesmente chega e o mundo inteiro some dentro dela. Eu tinha saído para verificar o galinheiro antes que a tempestade fechasse de vez. As galinhas já estavam agitadas, aquele cacarejar nervoso que elas fazem quando sentem que o tempo vai virar. Fechei a porta de tábua com o arame e corri de volta para casa, mas a chuva me pegou no meio do caminho e eu me deixei parar embaixo do pé de manga que meu marido plantou uns 20 anos atrás. Antes de desaparecer, antes de tudo, foi ali, parada debaixo da mangueira encharcada, esperando uma pausa na chuva que não vinha, que eu olhei para o lado do rio e vi. No começo, como eu disse, pareceu um tronco. O Rio Preto, quando enche, vira outra coisa. Não é mais aquele fio d'água quieto que a gente atravessa de chinelo no mês de agosto. Ele incha, escurece e começa a engolir tudo que está na beira. Cercas, galhos, entulho, às vezes um pedaço de canoa esquecida. É comum demais ver coisa descendo pela correnteza depois de uma tempestade grande. Eu já vi de tudo nesse rio. Mas aquele tronco se mexeu. Um movimento pequeno. Quase nada. Uma das pontas se levantou ligeiramente contra a correnteza, num esforço que durou menos de um segundo antes de ser vencido pela força da água. Mas foi o suficiente. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Saí debaixo da mangueira e fui correndo pela beira enlameada, escorregando, segurando nos arbustos secos para não cair, até chegar na parte do rio onde a correnteza faz uma curva e a água perde um pouco da velocidade antes de acelerar de novo no trecho de baixo. Era a única chance que aquela pessoa tinha de ser alcançada. Parei na margem. O rio estava na altura da cintura, talvez mais. A cor era de barro escuro e a superfície redemoinhava em círculos rápidos que me diziam tudo o que eu precisava saber sobre o que estava embaixo daquela água. Nesse rio já tinha sido tirada a única coisa boa que eu tinha na vida. Eu parei por um segundo. Só um. Depois tirei os chinelos, fincei os pés na lama e entrei. A frieza da água foi um choque que subiu pelo corpo todo de uma vez. Não é o frio agradável de uma tarde quente. É o frio que paralisa, que aperta o peito, que faz o ar sair dos pulmões com força antes que você consiga segurar. A correnteza bateu nas minhas pernas como se quisesse me dobrar. Cada passo era uma negociação com o fundo escorregadio, com as pedras cobertas de lodo que rolavam embaixo dos meus pés. Eu avancei. A água foi subindo. Joelho, coxa, quadril. Na cintura eu senti a força da correnteza com toda a seriedade. O tipo de força que não avisa, que simplesmente pega e leva, e você só percebe quando já perdeu o equilíbrio e o chão sumiu debaixo dos seus pés. Mas eu me segurei. Abri os braços, inclinei o corpo contra a água e continuei. O homem estava a uns 8 metros de mim, rodando lentamente na beira do redemoinho, como se o rio ainda estivesse decidindo o que ia fazer com ele. Estava de bruços. Tinha cabelo grisalho, roupa escura encharcada, e um dos braços estava esticado para o lado, numa posição que não parecia natural.
Eu alcancei ele quando a água já estava no meu peito. Segurei primeiro pelo braço, depois passei o meu braço em volta do tronco dele, por baixo dos seus, e puxei a cabeça dele para cima, para fora da água. Ele não reagiu. Estava pesado como madeira molhada, sem tônus nenhum, sem colaborar. O tipo de peso que só um corpo inconsciente tem. A correnteza aproveitou o momento em que eu precisei dos 2 braços para segurar ele e me empurrou. Perdi o apoio por um segundo que pareceu eterno. Os meus pés saíram do fundo e eu senti o pânico subir pela garganta com o mesmo sabor de barro da água. Mas o pé voltou a tocar o chão. Encontrei uma pedra grande, firme. Me apoiei nela. Respirei pela boca, cuspindo água da chuva que caía no meu rosto, e comecei a me mover de lado, passo a passo, arrastando o corpo dele comigo em direção à margem. Não sei quanto tempo durou. Parece que foi muito, parece que foi rápido demais. Essas coisas a gente nunca sabe direito, porque quando o corpo está em pânico, o tempo perde o tamanho que tinha. Quando finalmente cheguei à margem e consegui arrastar o homem para fora da água, os 2 caímos no barro. Ele de costas, eu de joelhos ao lado dele, sem fôlego, tremendo, com as mãos afundadas na lama molhada. Ele respirava, com dificuldade, com um chiado úmido no peito, mas respirava. A chuva continuava caindo. Eu fiquei olhando para ele alguns segundos, para aquele rosto que eu nunca tinha visto, aquela barba de dias, aquela testa marcada, aquela expressão de alguém que foi longe demais e não encontrou o caminho de volta. Um estranho completo. Levantei, coloquei as mãos embaixo dos braços dele e comecei a arrastar. A lama ajudava um pouco. Ele deslizava. A estrada de terra que levava à minha casa estava a uns 100 metros. Com paradas, com esforço, com a chuva me cegando e os músculos das minhas costas queimando, levei quase 20 minutos para chegar até a varanda. Larguei ele no chão de madeira coberto, entrei correndo, peguei os cobertores mais grossos que tinha, voltei. Tirei as roupas encharcadas dele com a ajuda de uma tesoura, cobri ele da melhor forma que consegui e coloquei a mão no pescoço para sentir o pulso. Estava lá, fraco, irregular, mas estava. A estrada que ligava minha casa ao vilarejo estava destruída. Eu sabia disso sem precisar olhar. Quando o rio enche assim, o único trecho de terra que ainda funciona vira um lamaçal intransponível. Não havia como ir buscar ajuda. Não havia sinal de telefone. Nunca tem aqui. A antena fica do outro lado da serra e quando o tempo fecha, ela some completamente. Eu estava sozinha. Ele estava morrendo. E eu não tinha nada além de remédios simples, chás que aprendi a fazer quando minha mãe ainda era viva, e 63 anos de uma vida que me ensinou, na marra, a resolver as coisas com o que tinha na mão. Botei água para ferver. Procurei na prateleira o que eu tinha: dipirona, pomada, gaze, esparadrapo, erva cidreira, boldo, uma compressa de tecido que eu usava quando a minha coluna dava trabalho. Separei tudo na mesa da cozinha como se estivesse montando uma mesa cirúrgica, mesmo sabendo que não era nada disso. Voltei para a varanda e olhei para ele de novo. A febre já estava chegando. Eu sentia no toque da minha mão na testa dele. Aquele calor seco e rápido que vem quando o corpo foi longe demais e está tentando se encontrar de volta. Naquela noite, enquanto a chuva martelava o telhado de zinco e o vento dobrava os galhos do meu pé de manga, eu não dormi. Fiquei sentada na cadeira de palha, ao lado do homem estendido no chão da sala, trocando compressas, forçando colheradas de chá morno entre os lábios dele, monitorando a respiração com uma atenção que eu não sabia mais que tinha. Em algum momento da madrugada, ele murmurou alguma coisa. Palavras soltas, sem sentido, de quem está no meio de um sonho ruim ou num lugar entre o acordado e o perdido. Eu não entendi nada. Mas coloquei a mão na testa dele e disse baixinho, para ninguém em especial: "Pode ficar. Você está em casa." Não sei por que disse isso. Não era a casa dele. Ele era um estranho que o rio tinha me jogado nos pés. Mas era a única coisa verdadeira que eu tinha para oferecer naquela hora. Um lugar. Aquele lugar.
E eu, que tinha aprendido a viver sem ninguém, mas nunca tinha aprendido a fechar os olhos quando alguém precisava de ajuda. Ele disse que se chamava Valdir. Foi a primeira coisa que falou quando abriu os olhos de verdade. Não aquele abrir de quem delira, que abre e fecha sem ver nada, mas o abrir de quem finalmente voltou e está tentando entender onde está. Foi na manhã do terceiro dia. Eu estava na cozinha fazendo mingau de milho quando ouvi um barulho diferente vindo da sala. Não o barulho de quem se vira na cama com febre, mas o barulho de alguém tentando se sentar. Cheguei na porta e ele estava apoiado no cotovelo, olhando o teto com uma expressão de quem está fazendo as contas de onde foi parar. Fica quieto, eu disse. Você ainda não tem força para se levantar. Ele me olhou. Tinha os olhos castanhos escuros, fundo demais para a primeira vista. O tipo de olho que guarda coisa. Onde eu estou? A voz saiu rouca, raspando na garganta seca. Interior do Maranhão, município de Água Funda. Parei um segundo. Minha casa. Ele ficou quieto processando isso. Como eu cheguei aqui? Pelo rio. Não expliquei mais do que isso, não era a hora. Fui buscar o mingau e uma caneca d'água. Voltei e fiquei na porta enquanto ele bebia devagar, com aquela cautela de quem não confia ainda no próprio estômago. Quando terminou, ficou com a caneca nas mãos e olhou para mim de um jeito que era ao mesmo tempo agradecido e desconfortável. O olhar de quem não está acostumado a dever nada a ninguém. Me chamo Valdir, ele disse. Valdir Souza. Eu assenti. Conceição, respondi, mas pode me chamar de Ceiça. Ele concordou com a cabeça e não disse mais nada. Eu também não. Recolhi a caneca e voltei para a cozinha, e aquele silêncio entre nós dois ficou pendurado no ar como a fumaça do fogão a lenha, presente, mas sem incomodar demais. Naqueles primeiros dias foi assim. Poucas palavras, muito silêncio. Eu cuidando, ele deixando ser cuidado com uma relutância visível, como se aceitar ajuda custasse alguma coisa que ele não queria gastar. A febre voltou na quarta noite. Foi uma febre alta, daquelas que deixam o corpo da pessoa radiante de calor e a cabeça completamente perdida. Ele delirava de novo, gemidos baixos, palavras soltas, aquela agitação de quem está lutando contra alguma coisa dentro do próprio sono. Eu troquei compressas até de madrugada, forcei mais chá, rezei uma oração que minha mãe me ensinou quando eu era menina e que eu não rezava faz anos, mas que naquela hora saiu da boca sem eu nem pensar. Foi durante esse delírio que ele disse pela primeira vez uma coisa que não se encaixava. Estava com os olhos fechados, a cabeça rolando de um lado para o outro, e de repente parou. Ficou completamente imóvel, como se estivesse ouvindo alguma coisa. E então disse, num sussurro tão baixo que eu quase não peguei, o eucalipto cresceu bastante. Eu tirei a mão da testa dele, fiquei olhando. O eucalipto que ele mencionou fica no canto esquerdo do terreiro, perto da cerca velha. Eu nunca tinha falado nele. Não tinha motivo. É uma árvore velha, torta, que meu marido plantou anos atrás para servir de cerca viva e que acabou crescendo mais do que o planejado. Não tem nada de especial nela. É só uma árvore. Mas ele sabia que ela existia. Eu levantei devagar, fui até a janela e olhei para o terreiro escuro. O eucalipto estava lá, na sombra, balançando levemente com o vento que tinha sobrado da tempestade dos dias anteriores. Voltei para a cadeira e fiquei sentado olhando para ele até o amanhecer. Devo ter dormido um pouco, porque quando abri os olhos, o sol já estava entrando pela fresta da janela e ele estava me observando. Acordado, lúcido, com aquele olhar fundo de novo. Você ficou aqui a noite toda, ele disse. Não era pergunta. A febre estava alta. Ele ficou em silêncio por um momento. Obrigado, disse por fim. Simples assim, sem drama. Não precisa agradecer. Preciso sim, não discuti. Levantei, fui fazer café e quando voltei com as 2 xícaras, ele estava sentado de verdade, encostado na parede, com o cobertor dobrado no colo. Parecia menor assim, não menor de tamanho,
mas menor de presença, como se a febre tivesse tirado um peso de cima dele, e agora ele não soubesse bem como ficar sem esse peso. Deixei uma xícara do lado dele e fui sentar na minha cadeira de palha. A gente tomou o café em silêncio. Lá fora, os pássaros faziam barulho no pé de manga. O galo cantou uma vez, atrasado, como se tivesse esquecido do horário. O cheiro de terra molhada ainda estava no ar, misturado com o cheiro do café quente, e por um momento estranho e inexplicável, eu me senti menos sozinha do que me sentia faz anos. Foi nesse dia que ele começou a melhorar de verdade. Nos dias seguintes, fui introduzindo comida mais sólida. Caldo de galinha, arroz mole, feijão bem cozido. Ele comia sem reclamar e sem elogiar, com uma eficiência de quem está acostumado a comer o que tem, sem pensar muito no que é. Começou a passar mais tempo sentado. Depois, com cuidado, de pé, apoiado na parede primeiro, depois na porta, depois na soleira da varanda, olhando para o terreiro com aquela expressão fechada que eu ainda não sabia ler. Certa tarde eu estava varrendo a varanda e ele estava encostado no batente da porta, olhando para o lado do rio. O sol estava descendo, alaranjando tudo, e a sombra do eucalipto se esticava pelo chão do terreiro. "Você mora aqui sozinha?" ele perguntou. "Há 6 anos. E antes?" Eu parei com a vassoura. "Antes eu tinha marido." Ele não perguntou mais nada. E eu agradeci por isso, porque tem perguntas que a gente responde sem problema, e tem perguntas que só de ouvir já dói, independente da resposta. Mas foi aí que eu comecei a prestar atenção de verdade nele. Não do jeito que a gente presta atenção em estranho com desconfiança, avaliando se vai dar problema. Era outro tipo de atenção. A atenção de quem sente que alguma coisa não encaixa e fica procurando onde é a peça torta. A cicatriz foi a primeira coisa. Quando eu troquei o curativo do ombro dele, ele tinha se machucado em alguma pedra quando o rio o arrastou. Eu vi uma cicatriz antiga, longa, que descia desde o alto do ombro esquerdo até a omoplata. Não era de acidente. Era feita com intenção, de alguma forma que eu não soube identificar, mas que era diferente das marcas que a vida comum deixa nas pessoas. Não perguntei. Depois foi o gesto das mãos. Quando ele estava pensando, olhando para o horizonte, processando alguma coisa, ele fazia um movimento pequeno com os dedos, o polegar pressionando o indicador e o médio juntos, repetindo 1, 2, 3 vezes. Um tique inconsciente, desses que a pessoa nem sabe que tem. Eu conhecia aquele gesto. Fiquei imóvel no meio da varanda quando percebi. O coração deu um salto tão forte que eu precisei apoiar a mão na parede de adobe para não deixar o corpo mostrar o que estava sentindo. Conhecia aquele gesto, mas não podia ser. Era impossível. Era o tipo de coisa que a mente faz quando a solidão fica grande demais. Começa a encontrar parecenças onde não tem nada, começa a ver rostos conhecidos em estranhos, começa a pregar peças cruéis, usando as saudades como ferramenta. Eu sacudi a cabeça e continuei varrendo, mas à noite, deitada no meu quarto com o teto de madeira escura sobre mim e o som dos grilos lá fora, eu fiquei pensando, repassando, o eucalipto que ele mencionou sem nunca ter ouvido falar. A cicatriz estranha, o gesto dos dedos, e então lembrei de outra coisa, o cheiro do café. Na manhã em que eu servi o café pela primeira vez para ele, quando o cheiro saiu da cozinha e chegou até a sala, eu tinha olhado para ele sem querer, e ele estava com os olhos fechados. Não de fraqueza, era uma expressão diferente. Era o rosto de alguém que está sendo puxado por uma memória que ele estava tentando conter. Naquele momento, eu não tinha prestado atenção. Agora não conseguia parar de pensar. Tentei dormir. Não consegui. Me virei para o lado, fechei os olhos e quando abri de novo, o teto ainda estava lá e o silêncio ainda estava lá e a dúvida estava lá também, maior do que antes. Levantei. Fui até a janela. O terreiro estava quieto embaixo do luar. O eucalipto projetava uma sombra torta no chão de terra batida. Lá dentro, na sala, eu ouvia a respiração regular de Valdir,
ou de quem quer que ele fosse, dormindo com aquela calma de quem finalmente se sentiu seguro o suficiente para largar a guarda. Fiquei olhando para o eucalipto por um bom tempo. Meu marido tinha plantado aquela árvore numa tarde de sábado, com uma pá velha e uma determinação de criança. Ele era assim, Durval. Fazia as coisas com uma seriedade de quem não está brincando, mas com um brilho nos olhos que deixava tudo parecer mais leve. Ele tinha plantado aquela muda pequenininha e dito, ajeitando a terra com as mãos: daqui a uns anos essa árvore vai ser grande. Você vai ver. Eu tinha rido e dito que ele não tinha paciência para esperar crescer. Ele tinha rido também. E 2 anos depois, ele tinha desaparecido. E a árvore tinha crescido mesmo. Voltei para a cama. Fechei os olhos com força e disse a mim mesma, em silêncio, com toda a firmeza que consegui juntar: para. Você está vendo o que quer ver. Ele é um estranho. Apenas um estranho. Dormi, no final. Mas foi um sono cheio de sonhos que eu não consegui lembrar de manhã. Só o peso deles, úmido e escuro, como o fundo de um rio que a gente nunca chegou a tocar. Tem coisas que a gente sabe antes de saber. Não é intuição no sentido bonito que as pessoas usam essa palavra. Não é aquela sensação suave de pressentimento, daquelas que chegam devagar e a pessoa acolhe com calma. É outra coisa. É um saber que vem do fundo do corpo, de um lugar anterior à razão, que sobe como água subindo por uma rachadura na parede. Lento, insistente e inevitável. Você tenta ignorar. Você empassa por cima. Você vai fazer café, vai varrer o terreiro, vai checar as galinhas, vai inventar qualquer tarefa que mantenha as mãos ocupadas e a cabeça longe. Mas a água continua subindo. Fazia 8 dias que Valdir estava na minha casa. Ele já conseguia andar pela varanda sem apoio, já comia de verdade, já ficava sentado por horas, olhando para o horizonte com aquela expressão fechada e distante que eu tinha desistido de tentar decifrar. Falávamos pouco, não por hostilidade. A hostilidade eu teria entendido, teria sabido o que fazer com ela. Era uma outra coisa. Era o silêncio de 2 adultos que carregam peso demais e aprenderam, cada um do seu jeito e por caminhos diferentes, que algumas coisas não precisam ser ditas em voz alta para existir. Mas naquela noite, o silêncio foi quebrado de um jeito que eu não esperava. A febre voltou de repente, sem avisar, como costuma fazer com quem ainda não terminou de se recuperar de verdade. Eu estava na cozinha lavando os pratos quando ouvi o barulho específico de alguém tentando se levantar rápido demais e perdendo o equilíbrio. Corri para a sala e encontrei ele ajoelhado no chão, apoiado nas mãos, respirando com dificuldade, o suor já escorrendo pela testa. Fica no chão, eu disse. Não tenta se levantar. Ele não reagiu como se tivesse ouvido. Os olhos estavam abertos, mas estavam olhando para um lugar que não era minha sala. Estava de volta no delírio. Não o delírio tranquilo dos primeiros dias, mas um delírio agitado, com aquela tensão de quem está revivendo alguma coisa ruim com todos os detalhes intactos. Eu me abaixei do lado dele, coloquei a mão no ombro com cuidado e tentei guiá-lo de volta ao colchão. Ele resistiu por 1 segundo. Não com violência, mas com o tipo de resistência inconsciente de quem está preso dentro de alguma cena que ainda não terminou. Tá bom, eu disse baixinho. Tá bom. Você tá aqui. Tá seguro. Ele foi cedendo. Deitou. Eu cobri ele, fui buscar a compressa molhada, voltei e fiquei sentada na cadeira ao lado acompanhando. Foi aí que ele começou a falar. Não foram palavras articuladas, pelo menos não no começo. Foram sons, fragmentos, começos de frases que não chegavam em nenhum lugar. Eu fiquei quieta, trocando a compressa de vez em quando, sem tentar interromper. Quando alguém está no delírio, a coisa mais errada que você pode fazer é tentar trazer de volta na força. Isso só aumenta a agitação. Aprendi isso cuidando do meu marido quando ele teve febre tifoide uns anos antes de desaparecer. A gente aprende muita coisa cuidando de quem ama. Depois de um tempo, as palavras começaram a ficar mais claras. Não podia voltar, ele murmurou. Não podia.
Se eu voltasse, parou. Virou o rosto para o lado. Continuou. Eles estavam em todo lugar. Em todo lugar. Eu fiquei quieta. 7 anos. 8. Perdi a conta. A voz dele estava rouca, vinda de um lugar fundo, carregada de um cansaço que não era só do corpo. Ela pensou que eu estava morto. Uma pausa longa. Deixei ela pensar isso. Era mais seguro. Ele não terminou. Fiquei com a compressa parada na mão, sem conseguir me mover. Seiza, ele disse. Uma palavra, uma sílaba dupla, curta, que saiu da boca dele com uma delicadeza que não combinava com a agitação do delírio. Com uma familiaridade que não era de estranho, com uma intimidade que não se inventa. Seiza. Eu precisei segurar o braço da cadeira com as 2 mãos. Esse era um apelido que existia dentro de uma história de antes. Uma história de quando eu ainda era jovem e o mundo ainda parecia um lugar que tinha futuro garantido. Durval me chamava assim desde o começo do nosso casamento, uma corruptela de ceiça que ele mesmo inventou e que não fazia sentido nenhum, mas que ele usava com um sorriso torto que significava que estava com saudade de mim mesmo estando do meu lado. Quase ninguém sabia desse apelido. Minha vizinha Dona Benedita, que morava a 3 quilômetros daqui e morreu há 4 anos, talvez tivesse ouvido uma vez ou outra. Minha prima Jandira, que morava em Imperatriz e não me visitava faz tempo. Mas ninguém, nenhum estranho do Rio saberia, nenhum estranho do Rio teria razão nenhuma para saber. Fiquei sentada naquela cadeira por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 10 minutos, pode ter sido 1 hora. O vento batia nas janelas de madeira com aquela persistência de coisa que não desiste. Os grilos cantavam lá fora com o volume de sempre, como se o mundo tivesse continuado igual, enquanto o meu virava de cabeça para baixo dentro de uma sala pequena no interior do Maranhão. Quando a febre foi cedendo e ele ficou quieto de novo, dormindo de verdade, eu me levantei. Fui até o meu quarto. Abri o armário de madeira que ficava na parede do fundo. Um armário velho, de cheiro forte de cedro, com uma fecha que rangia toda vez. Lá dentro, no fundo de uma caixa de sapato coberta com um pano, estavam as coisas que eu não conseguia jogar fora e não conseguia olhar. As coisas de antes. Tirei a caixa. Sentei na beirada da cama. Abri devagar. Tinha uma fotografia desbotada. Eu e Durval na frente da casa, no dia que a gente pintou a fachada de branco. Ele estava com a camisa suja de tinta e aquele sorriso torto, e eu estava do lado com a mão na cintura, tentando parecer séria e não conseguindo. Tinha a nossa certidão de casamento dobrada no meio, com uma mancha de umidade no canto direito. Tinha um terço de madeira que pertenceu à mãe dele. Tinha um bilhetinho escrito à mão, com a letra grande e um pouco torta de quem não teve escola suficiente, que dizia apenas: "Volto antes do sol baixar. D." Aquele bilhete ele tinha deixado numa manhã de setembro. Nunca voltou. Fiquei com a fotografia na mão, olhando para o rosto dele na imagem, tentando sobrepor aquele rosto ao rosto do homem que estava dormindo na minha sala. A fotografia era antiga, a imagem estava passada, e os anos mudam as pessoas de maneiras que às vezes a gente não espera. Cabelo grisalho, onde era preto, linhas onde não tinha nenhuma, o rosto que fica mais fundo, mais marcado, depois que a vida passa por cima com tudo que tem. Eu não sabia, mas também não conseguia dizer com certeza que não sabia. Coloquei a fotografia de volta na caixa, fechei, guardei no armário. Voltei para a sala. Sentei na cadeira de palha ao lado dele e fiquei olhando para o rosto dele por um bom tempo, com uma atenção diferente de todas as outras vezes. Não a atenção de enfermeira. Não a atenção de quem desconfia. A atenção de quem está tentando lembrar de um rosto que ficou enterrado debaixo de 17 anos de ausência. Não cheguei a nenhuma conclusão naquela noite. Mas antes de ir deitar, fui até o cômodo dos fundos onde eu tinha guardado as roupas molhadas que tirei dele no primeiro dia. Eu tinha lavado tudo e deixado dobrado numa prateleira, esperando o momento certo de devolver.
Peguei cada peça e examinei com cuidado. A calça de tecido grosso, a camisa escura, o casaco puído nos cotovelos. Não havia nada. Fui colocar de volta na prateleira quando minha mão tocou alguma coisa no bolso interno do casaco. Um bolso pequeno, costurado por dentro, que eu não tinha percebido antes. Coloquei os dedos dentro e tirei o que estava lá. Era um cordão de couro, velho, gasto nas bordas, do tipo que alguém usa por muito tempo sem tirar. Na ponta do cordão havia algo embrulhado num pedaço de pano escuro, amarrado com um nó cuidadoso. Fiquei olhando para aquilo na palma da minha mão por um momento. Depois desfiz o nó. Era uma aliança, de ouro simples, fino, do tipo que homem pobre compra quando quer fazer certo, gasta nas laterais de tanto uso, escurecida no interior da curva, como ficam as alianças de quem usa sem tirar por anos e anos. Levantei a aliança contra a luz fraca do lampião. Do lado de dentro havia uma gravação. A letra era miúda, feita naquelas máquinas de gravar que tinham em joalheria de cidade pequena, daquelas que a gente marcava a hora para usar. Aproximei o olho. Li: Durval e Conceição, setembro de 2008. O lampião continuou aceso. Os grilos continuaram cantando. O vento continuou batendo nas janelas de madeira. O mundo inteiro continuou exatamente como estava. Mas eu havia parado completamente. Fiquei com a aliança na mão, no meio do cômodo dos fundos, com o chão de terra batida frio embaixo dos meus pés descalços. E não consegui fazer nada por um tempo que não tem nome. Não chorei, não gritei, não caí. Fiquei apenas parada, como uma pessoa que recebeu uma informação grande demais e o corpo precisou parar tudo para processar antes de continuar funcionando. O mês do nosso casamento era setembro de 2008. A aliança era a minha aliança. A que eu tinha dado para ele no altar, na frente do padre Benedito, com a voz tremendo e os olhos marejados, e ele com aquele sorriso torto que era só dele. Fechei os dedos em volta dela. Voltei para a sala. Fiquei na porta olhando para o homem que dormia no meu chão, com aquela respiração pesada de quem veio de longe e ainda não chegou de vez. Valdir Souza, ou Durval, ou os dois, ou nenhum. Não acordei ele. Não era hora. Naquela noite não havia hora certa para nada. Apenas o peso daquele objeto pequeno na minha mão. E 17 anos de silêncio, prendendo o ar dentro do peito como água represada. Voltei para o meu quarto. Coloquei a aliança em cima da mesa de cabeceira do lado do lampião. E fiquei de olho aberto até o amanhecer, ouvindo os grilos, ouvindo o vento, ouvindo a minha própria respiração contar os segundos de uma noite que não queria terminar. Eu sempre fui uma mulher de poucas palavras, não por timidez. Timidez é outra coisa, é o medo de falar, e eu nunca tive esse medo. Aprendi cedo que o medo de falar é um luxo que mulher pobre no interior não pode se dar. Era outra coisa, era uma preferência pelo silêncio que foi crescendo com os anos, que foi sendo alimentada por cada perda, por cada manhã que eu acordava, e o lugar do lado era vazio, por cada conversa que eu precisava ter sozinha, dentro da minha própria cabeça, porque não havia mais ninguém para ter comigo. Mas naquela manhã eu precisava falar. Acordei antes do sol, como sempre. Fiz o café, como sempre. Coloquei 2 xícaras na mesa, como fazia todo dia há 17 anos. Um hábito tolo e persistente que eu nunca consegui abandonar. Fazer café para 2 quando só havia um. Depois fui até a sala. Ele estava acordado, sentado no colchão com as costas na parede e os joelhos dobrados, olhando pela janela o terreiro que estava começando a clarear com a luz fraca do amanhecer. A febre tinha passado de vez durante a madrugada. Eu sabia disso pelo jeito que ele estava sentado, com uma presença mais firme, mais inteira, diferente da fragilidade dos dias anteriores. Ele me olhou quando eu entrei. Eu entrei, puxei a cadeira de palha, sentei na frente dele e coloquei a aliança na madeira do chão entre nós dois. Não disse nada primeiro. Deixei ela lá, pequena e dourada e carregada de tudo que uma coisa pequena pode carregar, e observei o rosto dele. Vi o momento exato em que ele reconheceu.
Não foi uma reação grande, não foi um sobressalto, não foi um grito, não foi nenhuma das coisas que a gente imagina quando pensa num momento assim. Foi uma imobilidade. Uma imobilidade absoluta que durou talvez 3 segundos e que disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Os olhos desceram até a aliança, ficaram lá e quando voltaram para mim estavam diferentes. Sem a proteção que ele tinha mantido até então. Sem o Valdir Souza sobreposto em cima de qualquer coisa que havia debaixo. Valdir, eu disse, esse é mesmo seu nome? Ele não respondeu. Empurrei a aliança 1 centímetro em direção a ele. Ou devo chamar você de Durval? O silêncio durou mais do que eu esperava. Lá fora, o galo cantou, pontual dessa vez, como se tivesse marcado hora para aquele momento específico. Uma das galinhas respondeu de longe. O dia estava começando com a indiferença bonita que o dia sempre tem, sem saber de nada, sem se importar com o que estava acontecendo dentro daquela sala pequena de adobe. Então, os olhos dele se encheram. Não derramou. Ficou naquele limite que os homens que aprenderam a não chorar ficam. A água toda acumulada, a visão embaçando, mas o rosto imóvel, controlado, como se o corpo soubesse chorar, mas a cabeça ainda não tivesse dado permissão. Seiza, ele disse. E foi isso. Uma palavra. O apelido sem sentido que ele tinha inventado numa tarde de domingo sem motivo nenhum, só porque estava com saudade de mim estando do meu lado. Uma palavra que não existia em nenhum dicionário e que por isso mesmo era completamente nossa. Impossível de ser coincidência, impossível de ser engano. Minhas pernas não funcionaram mais. Não foi uma decisão. O corpo simplesmente resolveu que não ia mais sustentar aquele peso em pé, e eu desci até o chão, sentei com as pernas cruzadas na frente dele e ficamos assim, separados pela aliança posta no meio, separados por 17 anos de história que nenhum dos dois sabia que o outro tinha vivido, separados por tudo e ao mesmo tempo não separados por nada. Nenhum dos dois se abraçou. Não era hora de abraço. Abraço exige uma continuidade que a gente ainda não tinha. Havia muita coisa entre nós antes de qualquer abraço. Me conta, eu disse por fim. A voz saiu firme, o que me surpreendeu. Desde o começo, ele olhou para a aliança por um momento, depois olhou para mim e contou. Levou horas. Ele falava devagar, escolhendo as palavras com o cuidado de quem está desfazendo um nó apertado demais e sabe que um movimento errado pode romper o fio. Às vezes parava no meio de uma frase e ficava olhando para o chão por um tempo, como se precisasse voltar ao lugar da memória antes de conseguir descrever o que estava lá. Eu não interrompi, não fiz perguntas. Fiquei sentada no chão daquela sala, ouvindo com uma atenção que eu não sabia que ainda tinha, ouvindo com o corpo inteiro, com cada parte de mim que passou 17 anos sem ouvir a voz dele. Na noite do ataque ao vilarejo, aquela noite de setembro que eu revivia em sonho pelo menos uma vez por mês desde então, ele tinha visto uma coisa que não devia ter visto. Semanas antes, tinha presenciado por acidente uma conversa entre 2 homens numa estrada de terra, tarde da noite, quando estava voltando da casa do compadre Zequinha. Uma conversa sobre terras, sobre documentos falsificados, sobre nomes de pessoas que tinham poder e que estavam usando esse poder de maneiras que destruíam gente comum. Ele não tinha entendido tudo, mas tinha entendido o suficiente. E os homens tinham percebido que ele estava ali. Eu não fui capturado na noite do ataque, ele disse com a voz baixa e uniforme de quem está descrevendo uma coisa muito distante. Fui levado antes, 2 dias antes. Eles foram até a roça me buscar de manhã cedo, quando você ainda estava dormindo. Disseram que era para eu ir com eles resolver uma conversa. Eu fui porque não havia o que fazer, e não voltei. Fechei os olhos por um segundo. 2 dias antes do ataque ao vilarejo, eu tinha achado que ele tinha saído cedo demais e voltaria para almoço. Quando o almoço passou e ele não voltou, pensei que tivesse ido à cidade. Quando a noite chegou sem ele, comecei a me preocupar.
E então veio o ataque, e no meio daquele caos eu perdi a conta de tudo e de todos. E depois veio a notícia de que havia mortos que nunca foram encontrados. E eu concluí o que era mais fácil de concluir quando não há corpo, mas também não há retorno. Fiquei 8 anos sob vigilância, ele continuou. Não era cárcere formal. Era pior. Era viver com nome falso em cidade que não era minha, sabendo que se eu tentasse voltar, se eu tentasse te procurar, te colocaria em risco. Eles deixaram claro o que aconteceria se eu aparecesse. E depois, perguntei, depois de 8 anos, o homem principal morreu. Doença. E os que ficaram foram perdendo o poder aos poucos. Foi um processo lento. Fui esperando, monitorando de longe, tentando entender quando seria seguro. Fez uma pausa. Levou mais tempo do que eu esperava. Por que não me procurou quando ficou seguro? Ele ficou quieto por um tempo longo. Porque eu não sabia se você ainda estava aqui. A voz saiu diferente, mais raspada. Tentei me informar de longe, mas as notícias que chegavam eram vagas. Soube que a região tinha mudado, que o vilarejo tinha esvaziado. Não sabia se você tinha ido embora, se tinha... Parou. Se tinha refazendo a vida. 17 anos, Durval. Eu sei. 17 anos eu fiz café para 2. Ele fechou os olhos. Eu sei, Seiza. Todo dia, toda manhã. 2 xícaras. Uma idiota do jeito que sou, todo dia 2 xícaras. Minha voz não tremeu. Mas por dentro alguma coisa cedeu. Não com violência, não com barulho, mas com aquele ceder silencioso de uma coisa que estava tensionada por muito tempo e que finalmente encontrou onde pousar. Ficamos em silêncio por um bom tempo depois disso. O sol tinha subido de vez e entrava pela janela em faixas largas e quentes que aqueciam o chão de madeira. Lá fora o dia tinha assumido o ritmo de sempre. O som das galinhas, o vento passando pelo eucalipto, os pássaros disputando os galhos do pé de manga. Foi ele quem quebrou o silêncio. Eu estava tentando chegar aqui, ele disse. Há 3 semanas eu soube, por uma pessoa que conhecia alguém do vilarejo, que você ainda morava nessa casa. Comecei a vir, mas o caminho... Olhou para a janela. O caminho estava mais difícil do que eu lembrava. Me perdi. A chuva veio. O rio... O rio te trouxe até mim, eu disse. Ele me olhou. O rio te trouxe até a minha porta, repeti, que nem quando a gente era jovem e você aparecia na casa da minha mãe sem avisar e ela ficava brava e você ficava no portão com aquele sorriso torto, esperando eu vir te salvar da irritação dela. Os cantos da boca dele se mexeram. Não chegou a ser um sorriso completo. Estava longe demais disso ainda. Havia peso demais para um sorriso completo. Mas foi alguma coisa. Foi o começo de alguma coisa. Mas sempre fui eu te salvando, eu disse. Sempre foi. Ele concordou baixinho. Peguei a aliança do chão. Segurei entre os dedos, olhei para a gravação uma última vez e então coloquei na palma da mão aberta e estendi para ele. Ele olhou para minha mão aberta por um momento. Depois pegou a aliança. Colocou de volta no cordão de couro. E em vez de guardar no bolso, ficou segurando na mão fechada, com o cordão enrolado nos dedos, como alguém que encontrou uma coisa que perdeu e ainda não acredita que está de volta. Mas havia coisas que precisavam ser ditas ainda. Coisas práticas, sérias, que o reencontro não resolvia sozinho. Você disse que alguns deles ainda estão vivos. Eu disse, estão, mas sem poder, sem organização. Tem certeza? Ele ficou um momento antes de responder. Não tenho certeza de nada, Seiza. Nunca tive. Mas o risco agora é diferente do que era antes. Menor. Menor não é 0. Não, não é 0. Olhei para ele com aquela firmeza que a vida me deu de presente. Não o presente que a gente pede, mas o presente que a gente ganha à força, depois de perder tudo que achava que precisava. Então você vai ficar aqui, eu disse, até você se recuperar de vez, até a gente entender o que fazer com o resto. Seiza, não discute comigo, Durval. Você estava morto para mim por 17 anos. Você pode aguentar ficar quieto uns dias a mais. Ele ficou me olhando por um tempo com uma expressão que eu não sabia ler direito, e então percebi que sabia sim.
Era a mesma expressão que ele fazia antigamente quando eu tomava uma decisão e ele sabia que discutir era inútil e que eu provavelmente estava certa de qualquer jeito. Tá bom, ele disse. Levantei do chão, os joelhos reclamaram. 63 anos, o corpo vai avisando. Fui até a cozinha, peguei as 2 xícaras de café que eu tinha feito de manhã e que estavam frias agora. Esquentei de novo no fogão, voltei. Entreguei uma para ele. Sentei na minha cadeira de palha. E pela primeira vez em 17 anos, eu tomei café para 2 sem estar sozinha. Não dissemos nada enquanto bebíamos. O café estava forte, um pouco amargo, do jeito que eu sempre fiz e que ele sempre tomou sem reclamar. A xícara que estava na mão dele era a mesma de sempre, a de borda azul, a que eu separava sem pensar todo dia, como se soubesse que um dia alguém ia precisar dela. Lá fora, o eucalipto balançava devagar no vento. Grande, como ele tinha prometido que ia ficar. Tem uma coisa que a vida ensina para quem perdeu muito. Ela ensina que o tempo não cura nada. Pelo menos não do jeito que as pessoas dizem que cura, com aquela promessa fácil de que um dia vai doer menos, um dia vai ficar mais leve, um dia você vai acordar e o buraco vai ter fechado. Não é assim. O buraco não fecha. O que acontece, se a gente tiver sorte e paciência e uma teimosia que às vezes parece tolice, é que a gente vai crescendo ao redor do buraco, vai construindo vida nos espaços que sobraram, vai aprendendo a andar de um jeito que desvia sem precisar olhar, porque o corpo já memorizou onde não pode pisar. Eu tinha aprendido a andar assim. Tinha levado anos para aprender. Tinha tropeçado muitas vezes, caído algumas, ficado no chão mais tempo do que devia em certas noites de julho, quando a saudade era maior do que minha capacidade de contê-la. Mas tinha aprendido. Tinha construído uma vida ao redor do buraco. Uma vida pequena, quieta, de galinhas e horta, e silêncio e café feito para 2 bebido por 1. Mas uma vida que era minha, e que eu tinha aprendido a não desprezar. E agora, o buraco tinha ganhado um nome de volta, e eu precisava descobrir o que fazer com isso. Os primeiros dias depois da conversa foram estranhos de um jeito que eu não sei explicar direito. Não foi alegre, da forma imediata que talvez devesse ser. Não foi aquele reencontro de filme, com abraço longo e música suave e certeza de que tudo ia ficar bem. Foi desajeitado. Foi cheio de silêncios, que não eram mais o silêncio confortável de 2 estranhos que se respeitam, mas o silêncio tenso de 2 pessoas que se conheceram muito e precisam se reaprender. Ele ficou na sala por mais alguns dias, até as forças voltarem de vez. Eu continuei na minha rotina. Café cedo, galinheiro, horta, almoço, as pequenas tarefas que constroem um dia no interior. Mas agora havia alguém me observando fazer essas coisas. Havia um par de olhos acompanhando meus movimentos com uma atenção que eu tinha esquecido como era. Não a atenção de estranho avaliando, mas a atenção de alguém que conhece cada um dos seus gestos e está a redescobri-los depois de muito tempo. Era incômodo e era familiar ao mesmo tempo. Era as 2 coisas juntas, misturadas de um jeito que não tem nome. Na primeira manhã em que ele conseguiu se levantar sem ajuda e veio até a cozinha por conta própria, eu estava fazendo beiju na chapa. Ele ficou parado na porta por um momento, olhando, e então disse: "Você ainda faz do mesmo jeito. Não tem outro jeito de fazer beiju, Durval." "Não, mas você faz do mesmo jeito que fazia antes. Os movimentos são os mesmos." Eu não respondi. Mas fiquei com aquela frase na cabeça o dia inteiro. A ideia de que os meus movimentos tinham ficado presos num tempo que ele ainda lembrava e eu tinha parado de perceber. Fomos nos reacostumando devagar, com cuidado, como se os 2 soubéssemos, sem precisar combinar, que pressa naquele momento específico seria um erro que poderíamos não ter como desfazer. Ele começou a ajudar nas tarefas leves, dobrar roupa, carregar lenha, checar a cerca do pequeno pasto que eu ainda mantinha.
Fazia essas coisas com uma determinação silenciosa, sem pedir permissão e sem pedir orientação, como alguém que está tentando pagar uma dívida que sabe que não tem valor em dinheiro. Certa tarde, o encontrei parado na frente do eucalipto. Ficou ali uns 5 minutos sem se mover, com as mãos no bolso e a cabeça ligeiramente inclinada, olhando para a árvore com uma expressão que era mistura de surpresa e orgulho e tristeza. Aquela mistura específica que a gente sente quando vê uma coisa que plantou e que cresceu sem você por perto. Ficou grande mesmo, ele disse quando percebeu que eu estava perto. Você tinha razão, respondi. Ele olhou para mim. Eu tinha razão em quê? Que eu ia ver ela crescer. Ficou quieto por um momento. Eu não pretendia que você visse sozinha. Eu sei. Fiz uma pausa, mas vi assim mesmo. E a árvore cresceu assim mesmo. As coisas crescem mesmo quando a gente não está por perto para ver. Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava diferente, mais baixa, mais de dentro. Você mudou, Seiza. 17 anos mudam qualquer pessoa. Não é isso. Olhou de novo para o eucalipto. Você ficou mais inteira, como se as perdas tivessem te compactado em vez de te diminuir. Não soube o que responder para isso. Então não respondi nada e ficamos os dois olhando para a árvore que ele tinha plantado num sábado de tarde com uma pá velha e uma determinação de criança. A tempestade voltou na 12ª noite. Não com a violência da primeira. Essa foi diferente, mais longa, mais persistente. Aquele tipo de chuva do Maranhão que não tem pressa e resolve ficar por 2 ou 3 dias sem parar. A estrada, que já estava difícil, ficou intransponível de vez. O riacho que cortava o terreiro fundos encheu e isolou a parte de baixo da propriedade. Ficamos presos, os dois, dentro de uma casa pequena com janelas que chiavam no vento e um telhado de zinco que transformava a chuva num barulho constante e estrondoso. Foi nesses dias fechados que a conversa foi acontecendo de verdade, não de uma vez, não em grandes revelações dramáticas. Foi em pedaços pequenos, distribuídos entre um café e outro, entre um silêncio e o seguinte. Ele me contou sobre os anos de nome falso, as cidades que passou, os trabalhos que arrumou, as identidades que usou como roupa emprestada, sem nunca se sentir dentro delas de verdade. Me contou sobre as noites em que chegou perto de desistir, não de viver, mas de manter a distância, de seguir acreditando que ficar longe era me proteger. Teve uma vez, ele disse numa tarde enquanto a chuva martelava o zinco, que eu estava numa cidade no Pará, num emprego de vigia noturno, e ouvi no rádio uma música que sua mãe cantava, aquela modinha antiga que ela cantava quando estava lavando roupa. Lembro qual é. Fiquei sentado na guarita aquela noite inteira ouvindo aquela música dentro da cabeça. Fez uma pausa. Quase fui embora naquela noite. Quase vim. Por que não veio? Porque naquela época ainda havia risco real. Eu sabia disso. E quando o risco diminuiu? Ele olhou para mim com uma honestidade que doeu um pouco. Aí eu fiquei com medo de outra coisa. De quê? De chegar e você não querer mais me ver. Ficamos em silêncio por um tempo com isso no ar entre nós. Você podia ter chegado e descoberto, eu disse por fim. Podia, concordou. Fui covarde nessa parte, não discordei. Mas também não concordei, porque a coragem e a covardia são coisas que a gente julga de longe, com uma facilidade que some quando a gente coloca os pés dentro da situação do outro. E eu não tinha vivido o que ele tinha vivido. Eu tinha vivido o meu, que era diferente e era pesado do meu jeito. Também tive medo, eu disse. Ele me olhou sem entender. Quando você estava com febre, quando eu encontrei a aliança, fiquei com medo de que quando você acordasse de verdade, de que quando eu confrontasse, fosse tudo coincidência. Respirei fundo. Fiquei com medo de que minha cabeça tivesse inventado tudo porque queria muito que fosse verdade. E se tivesse sido coincidência? Eu ia ter deixado você ir embora, curado e bem, e nunca ia ter dito nada. Ia ter engolido, porque preferia acreditar que era coincidência a descobrir que era você, e mesmo assim não era nada.
Ele ficou olhando para mim por um tempo. Que mulher difícil você é, disse por fim. Sempre fui, sempre foi. Ele concordou. E dessa vez, o sorriso veio completo. Foi a primeira vez que eu vi o sorriso torto de volta em 17 anos. Aquele sorriso que eu achei que nunca mais ia ver. Que eu tinha guardado na memória como guarda uma coisa que sabe que acabou. Com cuidado, com carinho, com a consciência de que é uma relíquia e não um objeto de uso. Mas estava lá, um pouco mais fundo nas linhas do rosto, um pouco mais econômico do que era antes, mas era o mesmo sorriso, no mesmo canto da boca, com a mesma torção que nunca foi completamente simétrica e que por isso mesmo era completamente dele. Olhei para o meu colo por um momento, depois olhei para ele. Vai ser difícil, eu disse. Não vai ser como antes. Não tem como ser. Eu sei. Eu sou uma mulher diferente. Você é um homem diferente. A gente vai precisar se conhecer de novo. E eu não sei quanto tempo isso leva. Eu tenho tempo, ele disse. Se você deixar, eu tenho todo o tempo que precisar. Não sou fácil, Durval. Nunca foi. Fico brava por nada. Eu lembro. E não abro mão das minhas coisas. Essa casa é minha. Esse terreiro é meu. Esse eucalipto é meu. É nosso, ele disse, com uma suavidade que não era contestação. Era apenas uma correção pequena e precisa. Se você quiser que seja. Fiquei em silêncio por um momento. Depois levantei, fui até a janela e olhei para a chuva que caía no terreiro encharcado. O eucalipto estava dobrado pelo vento, as folhas todas viradas para o mesmo lado, resistindo com aquela firmeza tranquila das árvores antigas que já viram tempestade demais para se assustar com mais uma. Ele tinha crescido muito mesmo, muito além do que qualquer um dos dois podia ter imaginado naquele sábado de tarde com a pá velha. 3 semanas depois, numa manhã de céu limpo e ar lavado que só existe depois que a chuva vai embora de vez, os dois descemos juntos até a margem do rio. O Rio Preto estava mais calmo agora, ainda carregado, ainda com a cor de barro das semanas de cheia, mas sem a fúria da tempestade. Corria devagar, com aquele som contínuo e baixo de água que sabe o caminho e não precisa se apressar. Ficamos parados na margem, os dois, olhando a correnteza. Foi aqui que você me encontrou? Ele perguntou. Um pouco mais abaixo, onde faz a curva. Ele olhou para o trecho que eu apontei. Ficou quieto por um tempo. Eu não me lembro de nada, disse. Lembro da chuva. Lembro do escorregão na beira. Lembro da água fria. Depois não tem mais nada até acordar na sua sala. É melhor assim. Por quê? Olhei para ele. Porque você não precisa lembrar de estar morrendo. Basta estar vivo. Ele ficou olhando para a correnteza. Você entrou nesse rio para salvar um estranho, disse. Entrei, sem saber quem eu era. Sem saber. Por quê? Pensei na resposta por um momento. A resposta verdadeira, não a bonita. Porque não consigo seguir em frente fingindo que não vi, disse por fim. Nunca consegui. Nunca vou conseguir. É um defeito, talvez, mas é meu. Ele ficou em silêncio. Depois disse baixinho. Você sempre foi assim. Alguém que entra no rio sem saber o que vai encontrar. Olhei para a água. O rio que durante 17 anos tinha sido para mim um símbolo de perda. O rio que arrasta, que esconde, que não devolve. O rio que eu atravessava de longe com os olhos desviados, que eu ouvia à noite com uma tristeza que não tinha mais nome depois de tantos anos. Mas o rio tinha me devolvido alguma coisa dessa vez, não da forma que eu planejei, não da forma que eu pedi. Eu nunca pedi, tinha parado de pedir faz muito tempo. Mas da forma que a vida escolheu, que é sempre uma forma que a gente não esperava e que por isso mesmo pega fundo. O rio leva, eu disse. Às vezes esconde, mas de vez em quando devolve o que parecia perdido. Ele não respondeu, mas colocou a mão ao lado da minha, devagar, sem forçar, com aquela cautela de dois, que precisam aprender de novo a distância certa entre um e outro. Eu não tirei a minha. Ficamos assim por um tempo, de pé na margem, de lado a lado, olhando a água correr com aquela paciência antiga das coisas que não precisam de mais nada além de continuar.
Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre. Fiz café, como sempre. Peguei 2 xícaras do armário, como fazia há 17 anos, como nunca consegui deixar de fazer, como provavelmente sempre vou fazer até o último dia que tiver. Coloquei as 2 na mesa. Esperei. E quando ele apareceu na porta da cozinha com o cabelo despenteado e os olhos ainda pesados de sono, e sentou na cadeira que sempre foi dele, sem precisar que eu dissesse qual era, eu empurrei a xícara na direção dele, sem dizer nada. Ele pegou. Tomamos o café em silêncio, os 2, com o sol da manhã entrando pela janela e os pássaros fazendo barulho no pé de manga e o cheiro de terra boa que sempre existe aqui de manhã quando o céu está limpo. Não conversamos sobre o futuro. Não combinamos nada. Não fizemos promessas. Os 2 sabíamos, sem precisar dizer, que as promessas grandes são frágeis demais para carregar o peso do que a gente tinha vivido. O que havia era o presente. Aquela cozinha, aquele café, aquela manhã. Era o suficiente. Era mais do que eu tinha tido em muito tempo. Em algum momento, ele olhou pela janela para o eucalipto, que estava parado no terreiro com a luz da manhã batendo nas folhas, e depois me olhou. Obrigado, ele disse. Mané, por que dessa vez? Por ter entrado no rio. Olhei para ele por um momento. Obrigado você, disse. Por quê? Por ter voltado para ser encontrado. Ele ficou me olhando com aquele olho fundo e escuro que guarda coisa, e então o sorriso torto apareceu de novo, do mesmo lado, com a mesma assimetria, com o mesmo brilho que eu tinha guardado na memória, como relíquia, e que agora estava ali, de volta, vivo, real, sentado na minha cozinha, tomando o café que eu fiz. Não sou heroína. Nunca fui. Sou uma mulher calejada, que aprendeu a sobreviver porque não conheceu outro jeito, que ajuda porque não sabe fingir que não viu, que fez café para 2 por 17 anos, sem saber muito bem por que não conseguia parar, e que talvez agora entenda que o corpo às vezes sabe de coisas que a cabeça ainda não alcançou. O rio leva, a vida tira, a perda pesa. Mas de vez em quando, não sempre, não com justiça, não com método nenhum que a gente possa aprender ou repetir, de vez em quando a vida devolve. E quando devolve, você não pergunta como. Você não pergunta por quê. Você pega a xícara, empurra a outra na direção de quem está do outro lado da mesa e começa mais um dia. Simples assim. Difícil assim. Bonito assim.